Em programa anterior, Direito e Justiça em Foco ressaltou a importância do nióbio, o metal que só o Brasil fornece ao mundo. Uma riqueza que o povo brasileiro desconhece. E tudo fazem para que isso continue assim, ou seja, uma riqueza oculta. Como é possível o fato do Brasil ser o único fornecedor mundial de nióbio? 98% das jazidas desse metal estão aqui, sem o qual não se fabricam turbinas, naves espaciais, aviões, mísseis, centrais elétricas e superaços. E seu preço para a venda, além de muito baixo, seja fixado pela Inglaterra, que não tem nióbio algum. Os Estados Unidos da América, Europa e Japão são 100% dependentes do nióbio brasileiro. Como é possível, em não havendo outro fornecedor, que nos sejam atribuídos apenas 55% dessa produção e os 45% restantes saindo extraoficialmente, não sendo assim computados? Estamos perdendo cerca de 14 bilhões de dólares anuais e vendendo o nosso nióbio na mesma proporção como se a OPEP vendesse a $1 o barril de petróleo. Mas petróleo existe em outras fontes e o nióbio só no Brasil, podendo ser uma outra moeda nossa. Não é um descalabro alarmante? Será que há contrabando do nióbio? A maior reserva de nióbio do mundo, a do Morro dos Seis Lagos, em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, é conhecida desde os anos 80. Mas o governo federal nunca explorou oficialmente, deixando assim o contrabando fluir livremente, oficializando o roubo de divisas do Brasil. A Inglaterra é a nação que é a mais beneficiada com a demarcação em Roraima e a maior intermediária na venda do nióbio brasileiro ao mundo todo. Pelo visto, Sua Alteza Real, Elizabeth II, demonstra total gratidão para com nossos, entre aspas, traíras a serviço da coroa britânica. Mas, no andar dessa carruagem, esse escândalo está por pouco para estourar. Afinal, o segredo sobre o nióbio como moeda em troca não está resistindo às pressões da mídia esclarecida e patriótica. Direito e Justiça em Foco apresenta neste programa homenagem póstuma ao eminente e culto delegado de polícia, Dr. José Emídio Perrone Prozzi, que honrou e dignificou sobremaneira a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Hoje, Direito e Justiça em Foco tem a honra de receber o advogado Dr. Marcelo Manhães. É um advogado que honra a advocacia de São Paulo e, quiçá, do Brasil, porque ele é aplicado e é especialista em matérias que, afinal de contas, por isso que nós o trouxemos aqui, porque nós vamos hoje conversar sobre reintegração de posse. E ele é um dos especialistas. Ele conhece o direito. Tenho certeza absoluta que você vai, junto comigo, lógico, aprender bastante o que significa a reintegração de posse e também o mecanismo dessa reintegração. Mas antes eu quero dizer que o advogado Marcelo Manhães é presidente da Comissão de Direito Urbanístico da Ordem dos Advogados do Brasil.
vice-presidente da Mesa de Debates de Direito Imobiliário, membro do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São Paulo e também membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP. Eu tenho aqui a sequência, um currículo enorme, mas como eu digo sempre, eu prefiro que você, caro telespectador, faça a avaliação do convidado. Porque nós já conhecemos, sabemos que ele é um mega advogado, que é um mega conhecedor do direito. Mas você é quem vai fazer a avaliação. Muito bem, como vai? Eu tenho aqui também a presença do Dr. Thomas Lau. Sempre está conosco e é um advogado que merece toda a credibilidade da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil e também do jurisdicionado. E agora eu pergunto, como vai? Tá bom, Marcelo? Doutor Laércio, doutor Thomas, muito obrigado. Antes de mais nada, cabe aqui o agradecimento de vir aqui conversar sobre um tema, e aí o senhor abriu esse espaço para podermos conversar com você, público, sobre direito imobiliário. E dentro do direito imobiliário, exatamente a questão de posse, a questão de propriedade e a questão de posse. Então, as primeiras palavras são, sem dúvida alguma, de muita honra de estar aqui para conversar sobre esse tema e de agradecimento para poder apresentar a você, telespectador, algumas questões, esperamos alguns esclarecimentos sobre esse tema que o senhor coloca em debate. Muito bem, você falou em direito imobiliário, você falou em posse e naturalmente nós mencionamos a reintegração. Não é? A reintegração. Então, eu gostaria que as suas primeiras palavras fossem naturalmente dirigidas ao telespectador, dizendo sintetizadamente o que significa, não é, o problema imobiliário, a posse e a reintegração. Ok, vamos começar lembrando que a toda pessoa que tem algum imóvel, esteja ele absolutamente regular no sentido formal, quer dizer, ter escritura, ter um título no seu nome, às vezes a pessoa não tem tudo isso, deveria ter, e tem que buscar ter essa formalização, mas às vezes a pessoa não tem tudo isso. Em não tendo tudo isso, mas exercendo a posse sobre o imóvel, a Constituição e outras leis abaixo da Constituição garantem a essa pessoa possuidora do imóvel o pleno exercício dessa posse. De modo que, quando alguém invadir este seu imóvel, a gente tem um termo jurídico interessante que chama-se esbulho possessório, é uma palavra um pouco diferente, mas o esbulho significa exatamente o quê? É tirar a posse de quem vinha exercendo essa posse. Na medida que alguém faça isso do esbulho, de retirar a posse, cabe àquele que está sendo prejudicado buscar a reintegração de posse. E aí é que cabe uma ação judicial, vai ao judiciário, mostra os fatos ao magistrado, dizendo: eu exerci a posse, descreve o imóvel e descreve o fato deste esbulho, o fato desta invasão, quem cometeu essa invasão, e requer ao juiz a reintegração de posse. O juiz, analisando esses fatos, ele pode, de antemão, já o que a gente chama de liminar de reintegração de posse, conceder essa liminar, e aí aquele que está sendo vítima do esbulho, ele consegue se ver reintegrado na posse. Se a pessoa que invadiu, uma vez tomando conhecimento da decisão judicial, não sair livremente, quer dizer, tomando conhecimento do fato, não sair, e for necessário até a força policial, o autor da ação, aquela vítima da invasão, pode pedir a força policial para ir reintegrar na posse. Por isso que a gente vê, às vezes, na televisão, algumas reportagens, a polícia agindo em determinadas áreas que foram invadidas e, às vezes, até um questionamento, houve ou não houve violência no ato da reintegração, mas isso é um pouco mais comum quando são grandes áreas ocupadas por várias pessoas.
e aí sim pode ter algum tipo de choque nessa reintegração de posse. Muito bem, a minha pergunta já é em cima daquilo que você respondeu, meu caro doutor Marcelo. Você fala em liminar. E a tutela antecipada, há possibilidade? Então, ou ela tem algum antagonismo com esse pedido de liminar? Em alguns casos específicos, como por exemplo, eu sou proprietário de imóvel e prometi vender um imóvel para o Dr. Thomas. E ele já está na posse deste imóvel. Eu transfiro a posse direta, mas ele ainda não é proprietário 100%, ou seja, ele não quitou, ele não pagou todo o preço do imóvel. É uma promessa, pelo menos. É uma promessa de venda e compra, exatamente. Prometi vender a ele isso. Mas, por um infortúnio, o Dr. Thomas não me paga. Ele fica inadimplente em relação a mim. O que eu faço? Eu tenho que entrar com uma ação de rescisão de contrato. Uma das minhas alternativas jurídicas é entrar com a rescisão, quer dizer, acabar com este contrato, mas eu quero que este imóvel, então, volte para mim. Lógico. Se ele já está na posse do imóvel e não sai, eu posso entrar com a ação judicial de rescisão de contrato e nesta ação judicial, como eu vou demonstrar que ele não me pagou, eu posso pedir ao juiz que ele, desde logo, já declare que esta posse tenha que ser volte para mim. Sim. Então, por antecipação de tutela, ele já fala, a posse tem que voltar desde logo. E dali para frente, todo o desencadear da ação de reintegração, como de rescisão do contrato, como, por exemplo, se eu vou devolver valores que ele me pagou, se não vou devolver, o quanto que eu tenho que devolver, se tem despesas condominiais em aberto ou não, toda essa questão vai ser resolvida no decorrer do processo. Mas a posse deste imóvel já não pode mais ficar com ele, porque já está demonstrado o inadimplemento por parte dele. Então ele tem que devolver essa posse. E aí o juiz pode julgar antecipadamente no que se refere a este ponto do processo. Mas isto na rescisão contratual. Sim. Que ainda não alcançou a outra parte jurídica, que é a reintegração de posse. Exatamente. Mas aí, então, nesta rescisão, há possibilidade da tutela de se propor uma tutela antecipada ao magistrado, sim, que vai analisar todas as provas e vai conceder ou não. Isso, é isso? Exatamente isso. Então, nós temos alguns cenários onde você tem, de uma forma ou de outra, a retomada do imóvel. Uhum. Uma forma de retomar o imóvel é uma relação de venda e compra, onde uma das partes não cumpriu a sua parte, né, as suas obrigações, e, portanto, retoma-se o imóvel, como, por exemplo, uma antecipação de tutela, certo, dentro do processo de rescisão contratual. Outra forma de retomada do imóvel é, eu tenho o meu imóvel, um terreno, que foi invadido por alguém. Aí é uma reintegração de posse, onde eu vou demonstrar que aquela pessoa que invadiu o meu terreno está lá há menos de 1 ano e dia, até 1 ano, eu consigo obter do juiz a liminar de reintegração de posse. Se essa posse está sendo exercida pelo invasor por mais de ano e dia, aí eu não consigo eliminar. Aí vai ter que correr todo o processo de análise para realmente eu demonstrar que aquela posse deveria ser minha e deve ser restabelecida. Aí seria uma ação ordinária, não é? Ele cria, o procedimento é ordinário, exatamente. É ordinário porque há a necessidade da comprovação, não é? Através das provas, não é? Por aquilo que que o autor está alegando. Exatamente, aí é o processo ordinário. Citação, contestação, produção de provas, oitiva de testemunhas, portanto, fotografias dos locais, juntadas de documentos para demonstrar que exercia-se a posse antes, para poder se reintegrar então agora. Enfim, aí é todo o procedimento ordinário até que se consiga a sentença final de declaração de que a posse realmente deve ser restabelecida ao autor da demanda. Muito bem. Telespectador, veja a clareza com que o nobre e culto advogado, doutor Marcelo, coloca a questão.
Nós aprendemos, estamos aprendendo também. Sabe, Marcelo, eu sou daquela opinião em que, eu digo sempre isso aqui no programa, que nós todos os dias aprendemos alguma coisa. Então, veja, o nosso programa tem o objetivo de informar o telespectador este mecanismo, né? Este mecanismo de um processo que só o tripé da justiça tem a qualidade de conhecer. Quer dizer, o advogado que provoca o judiciário, o Ministério Público que também vem ao processo, não é? Então está formado o tripé da justiça. E daí, então, se resolve a questão. Então, Lécio, acho que é interessante esclarecer ao público o seguinte, que não se pode confundir as ações possessórias, portanto, Sim. essas ações que buscam recuperar a posse do imóvel por conta de uma invasão, por conta de algum ato praticado por aquele que está ocupando, passa a ocupar o imóvel, não podemos confundir isso, por exemplo, com as ações de despejo. Certo. Então isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que dentro de um contrato de locação, que acabou o prazo do contrato de locação, o inquilino que está no imóvel está sem justo título, ele está invadindo o imóvel, então caberia uma reintegração de posse. Não é este o caso. Nós, na ação, nos negócios locatícios, quer dizer, numa relação de aluguel, acabado o prazo, o que cabe ao locador, ao proprietário do imóvel, fazer para retomar o seu imóvel é a ação de despejo. Claro. Não é ação de reintegração de posse. E não é de despejo por falta de pagamento aqui, nesse caso específico, né? Exatamente, porque essa é uma outra situação numa relação de locação, onde o proprietário do imóvel, o locador, pode se ver recuperado do seu imóvel, no caso de despejo de falta de pagamento. Claro. Inquilino não pagou, o locador pode entrar com ação por falta de despejo por falta de pagamento. Instaurada a ação de despejo por falta de pagamento, caberá ao locatário ou desocupar o imóvel ou quitar no prazo de 15 dias. Não o fazer no prazo de 15 dias, então aí é decretado o despejo dele. Então, despejo nas relações locatícias. Reintegração de posse nos casos onde há o chamado esbulho, onde há essa invasão na área de alguém. Muito bem. Doutor Thomas, por gentileza. Doutor Laércio, eu tenho uma pergunta, até para adentrar no mérito da questão técnica, como advogado e operador do direito. Doutor Marcelo Manhes, como ficaria agora essa nova discussão a respeito da parte processual, da instrumentalidade das formas, de um lado, e do outro, do diálogo das fontes? Porque isso virou uma moda, né, que se utiliza muito hoje no judiciário para se alcançar o objetivo do pedido. Bom, olha, eu vou, na verdade, Thomas, avançar um pouco com a sua pergunta. Na verdade, a pergunta acaba sendo de argumento. Por quê? O argumento que eu vou tomar da sua pergunta. Nós temos uma questão de invasões, de ocupações de áreas para fins de distribuição de propriedade. Então, vamos pegar, por exemplo, os movimentos sociais que se organizam para invadir prédios desocupados ou para invadir áreas desocupadas. Então, sob o argumento de estar ali fazendo alguma forma de política habitacional, política de moradias, para se obter sucesso na distribuição de habitação de moradias, acaba se valendo de um instrumento que é o da invasão, que politicamente dizem que tem que ser chamado de ocupação e não de invasão. Então, são os ocupantes, não são os invasores. Eles ocupam esses imóveis, mas para quê? Com a finalidade de pressionar os órgãos, o poder público, a fazer a distribuição de habitações, via de regra, o que a gente chama de habitações de interesse social, HIS. Então, quando nós falamos da instrumentalidade do processo, e você se vê com ações judiciais
buscando a retomada de imóveis, você acaba tendo um embate com relação à decisão judicial. Vou dar um caso concreto. Por favor. No centro da cidade, com relação a um prédio na Praça do Patriarca, que é no centro da cidade de São Paulo, que foi declarado de utilidade pública. Então, o prédio está desocupado. A Prefeitura de São Paulo, com o interesse de se instalar nesse prédio, declarou de utilidade pública e instaurou um processo de desapropriação para a questão dos ajustes dos valores. Depois até podemos comentar um pouco sobre desapropriação. Aí, esse prédio, hoje, neste momento, está desocupado. Por quê? Porque está exatamente no processo da desapropriação. Houve um movimento social, invadiu esse prédio. Então, hoje, o que nós temos? O particular dono do prédio, sem a sua posse direta. Por quê? Porque a posse direta está com essas pessoas que ocuparam. Lógico. Num processo de desapropriação. Então é válida, após a invasão, é válida a posse indireta. A posse indireta continua com o proprietário do imóvel, a posse direta está com os ocupantes. E a prefeitura... Que cá entre nós, não deixa de ser uma invasão, não é? Então, por isso que eu estou chamando ocupantes, porque é essa terminologia que o pessoal gosta de usar. Mas, na verdade, é uma invasão. É uma invasão. A terminologia, por exemplo, é aquela em que, nesse caso, ocupantes de invasão. Então, a gente, por exemplo, lembra na área criminal, reeducandos, reeducandos, que eles gostam de serem chamados de reeducandos, como se nas prisões do Brasil houvesse realmente uma reeducação, que não há. Então, esse é um termo que se usa. E aqui, então, é só para esclarecer um pouco, porque vocês, claro, nós ouvimos falar sempre da área criminal, de reeducandos. Não é? Então, para esclarecer bem, o doutor Marcelo colocou de uma forma clara. São os ocupadores daquele espaço. E eles ocupando aquilo ali, o que acontece? Fica uma situação pitoresca, porque não se consegue, a prefeitura não consegue ter a posse direta do imóvel e, portanto, acabar de pagar a indenização. Ela não consegue ter a posse direta porque a posse direta está sendo ocupada por esses ocupantes. Por outro lado, o dono do imóvel, então, não consegue receber o seu dinheiro de direito da indenização. Por quê? Porque não consegue entregar a posse livre do imóvel para a prefeitura. Portanto, ela não acaba de pagar a indenização. E, no judiciário, pelo menos uma linha do judiciário entende que os movimentos sociais devem ser ouvidos. Devem ser... antes de determinar a liminar de reintegração de posse, não. Então, vamos ver o que está acontecendo lá. E então continua o pessoal lá ocupando. Enfim, então essa questão, instaurado o processo, nesse caso não se conseguiu eliminar, apesar de ter sido instaurada antes de 1 ano e 1 dia. Muito bem. Doutor Marcelo Banhes, eu vou aproveitar e chamar um pequeno intervalo para então nós retornarmos e continuarmos com essa conversa produtiva, porque o telespectador é quem ganha com isto, tá bom? Você aguarde que logo, logo retornaremos. Ao retornarmos, eu já quero fazer uma pergunta ao Dr. Marcelo. Outro tipo de invasão é a que verificamos em grandes áreas urbanas, que acabam gerando uma situação consolidada onde a reintegração provavelmente provocará maiores embaraços e traumas sociais. Como tratar esse tipo de ocupação? Então, Toledo, vamos exemplificar. Do que nós estamos falando, essas ocupações, essas grandes ocupações de áreas urbanas? Estamos falando do processo de favelização. Então, nós pegamos, por exemplo, a favela Paraisópolis, Heliópolis, Jaraguá, enfim, são dezenas, só para citar aqui a cidade de São Paulo.
foram ocupações, foram invasões que foram acontecendo no decorrer dos anos e que hoje elas se tornaram uma realidade que não pode simplesmente o poder público retirar essas pessoas de lá para colocar onde? Quer dizer, precisa dar uma solução habitacional a essas pessoas. E a mera desocupação provocaria, sem dúvida alguma, repercussões sociais muito piores do que essas que já hoje elas sofrem, que é estar numa situação de mal acomodação, né, de uma péssima acomodação onde eles estão, sem tratamento de esgoto, sem nada, né? Mas então, o que se buscou fazer nos últimos anos com relação a essas áreas? O chamado processo de urbanização de favelas. Na verdade, você transforma aquilo que é hoje uma favela, ou mesmo os loteamentos irregulares que são construídos em encostas, em áreas que não permitiriam um parcelamento de solo regular, transforma-se aquilo em bairro. Então, um exemplo muito bonito de se ver é o chamado Cantinho do Céu. O Cantinho do Céu é no extremo sul de São Paulo, perto de Parelheiros, perto da represa da Guarapiranga, e ali se transformou num bairro. Outro é o São Francisco, outro é o próprio Jaraguá. Enfim, tem alguns exemplos que a última gestão, que a Prefeitura de São Paulo acabou realizando, que é a urbanização de favela, construindo habitações de interesse social no local onde antes era ocupado por barracos e construções precárias. Sim. Então, o caminho da urbanização é a solução. E uma coisa muito interessante que alguns defendiam, a seguinte situação, de retirar as pessoas do local e colocar na periferia. Bom, primeira coisa, esse deslocamento das pessoas, onde elas estão hoje, para a periferia, implica num custo social maior ainda. Por quê? Porque foi o que aconteceu parcialmente no extremo leste de São Paulo. Você levando as pessoas para morar longe, você tem que levar também transporte, também a água, também a luz, também tudo. Então isso também tem um custo para o Estado. A toda a infraestrutura para esse pessoal. Então isso também custa, enquanto que nos locais, por exemplo, Heliópolis, tudo ali já tem toda essa infraestrutura à disposição. Exatamente. Então recupera-se o próprio local, construindo habitações de interesse social nesse próprio local. Outra coisa muito interessante, não é questão de custo, não é uma questão de infraestrutura. É uma questão estritamente de relação social entre as pessoas, entre os habitantes. Veja só, nós três moramos na favela de Heliópolis, hoje bairro Heliópolis. Você trabalha de dia e eu trabalho de noite. O meu filho fica com quem enquanto eu estou trabalhando? Fica com você, toma conta do meu filho. Quando você sai para trabalhar, eu tomo conta do seu filho. O seu CPF está limpo. O meu, infelizmente, não, eu tenho protesto. Eu não tenho cartão de crédito, você tem. Não tenho. Então, as minhas compras são feitas com o seu cartão de crédito. E não tem relação de parentesco, não tem nada. Tem uma relação de vizinhança muito próxima, muito... É um emaranhado, na verdade. Então, isso o que significa? Simplesmente vir o poder público, retirar você da favela, mandar para outro bairro, eu para um outro, eu para outro, rompe essa relação nossa. Rompe o elo desta sociedade que se implantou no local. Exatamente. E é isso que não pode acontecer. Então reconhece-se que existe este elo, que existe essa ligação entre os moradores e, de alguma forma, se dá condições dignas de moradia e de se estabelecer nesse local. Então, o processo da urbanização me pareceu uma solução bastante adequada para a cidade de São Paulo, para os grandes centros urbanos. Sabe uma coisa, doutor Marcelo, doutor Thomas? A sua fala agora e a colocação, aliás, muito bem feita, a respeito desta comunidade, dessa sociedade, me fez lembrar um seriado que passou há algum tempo, chamado Lost, não é? Que se passava numa ilha mística, não é? Não vou adentrar este problema, mas apenas ressaltar essa harmonia
não é, da comunicação entre as pessoas. Um tomava conta de uma coisa, outro tomava conta de outra, e outro iria procurar água, por exemplo, enquanto que mais outros iam buscar um recipiente, e assim por diante. Quer dizer, uma coordenação para a perfeita convivência, para a harmonia e a paz daquela comunidade. E isso é construído no decorrer dos anos, né? Isso vai exato. sendo construído No decorrer do tempo, né? tempo. E não pode simplesmente vir como se fosse uma mão externa e bagunçar isso tudo, e romper isso tudo. Não é possível. Então nós temos que reconhecer, o poder público tem que reconhecer essa situação. E reconhecendo a situação, dar dignidade às pessoas que estão lá. Muito bem explicado. Agora eu queria que o doutor Thomas, por gentileza, fizesse algumas considerações a respeito da parte imobiliária. Aproveitando essas questões imobiliárias, doutor Laércio e doutor Marcelo, e até o próprio telespectador pode ser que tenha esse problema, são em relação aos apartamentos ou os imóveis que tiveram atraso na sua entrega, na obra. Como é que tem sido esse problema hoje aqui em São Paulo? Como é que o judiciário está enfrentando isso e como é que é a sua opinião a respeito disso, doutor Marcelo? Okay. Bom, é verdade. Nos últimos anos, isso é notícia de jornal constantemente, o chamado boom imobiliário. Realmente, de 2004 para cá, nos últimos 10 anos praticamente, houve um movimento muito grande tanto na produção imobiliária como no próprio mercado de comprador, né? A pessoa que consegue ter hoje crédito para comprar um imóvel. Certo. E aí vai por conta de estabilidade econômica, por conta de pleno emprego, inflação controlada, linha de créditos, programa Minha Casa Minha Vida e outros programas de crédito habitacional disponibilizados à população. Então isso acarretou o quê? Uma procura das pessoas para a aquisição do imóvel. A demanda reprimida, os incorporadores imobiliários logo acolheram esse mercado e saíram produzindo, comprando imóvel, comprando terrenos e aprovando os projetos para poder entregar os imóveis. No entanto, exatamente por conta dessa avalanche de novos candidatos a proprietários de imóveis, por conta dessa avalanche nós tivemos vários atrasos na entrega dos apartamentos das unidades autônomas. Aí o que aconteceu? Vários cenários. Algumas incorporadoras chamaram os seus clientes, os seus compradores, e negociaram o novo prazo, assim como negociaram também indenizações. Via de regra, abatendo do saldo devedor. E qual é a base dessa indenização, dessa negociação? É o valor equivalente ao aluguel do apartamento. Então, por exemplo, se um apartamento de R$400 mil custa 1.500, corresponde a um aluguel de R$1.500, R$1.800 por mês, o que fez a incorporadora? Propôs que cada mês de atraso fosse descontado o equivalente a R$1.800 do saldo devedor. Sim. Atrasou um ano, multiplica 12 vezes 1.800, vai ter um abatimento do saldo devedor. Para moralizar, inclusive, o problema em si, né? Exatamente, porque estou te provocando um prejuízo por não poder te entregar, eu abato o equivalente do aluguel. Então, tem tido isso em termos amigáveis, independente de processo judicial, se tem conhecimento desse tipo de negociação, um acordo extrajudicial. Mas outras tantas incorporadoras, construtoras, não tomaram esse tipo de medida. E aí o que cabe, então, ao comprador fazer? Acionar. Aí é buscar em juízo esta indenização. Indenização pelo atraso e, conforme o caso, pode ser que a pessoa fale assim, mas agora, na verdade, não me interessa mais o imóvel. Por quê? Eu estava prevendo mudar em julho de 2013 e você está dizendo que vai ficar pronto em dezembro de 2014. Não me interessa mais o imóvel. Então, eu quero rescindir o contrato, quero que sejam devolvidas todas as quantias pagas até então,
com a correção monetária e quero mais. Quero a mesma multa que você, incorporador, estaria me cobrando se o devedor fosse eu. Então é a multa, a mesma... Tem uma expressão popular, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. É a mesma coisa. Claro. Se eu ficasse devendo, ia ser aplicados juros, correção monetária, a multa, a mesma coisa eu quero. Por quê? Porque o incorporador descumpriu o prazo. Ainda que seja justificado o prazo, o acúmulo, falta de mão de obra, falta de material, isso tudo não vai interessar para fins de relação de consumo. O consumidor tinha que ter o seu imóvel pronto naquela data, não teve, portanto, ele tem o direito de rescindir. Aí você vai perguntar, mas tem muitas ações de rescisão nesse sentido? Até que não. Até que não tem muitas. Por que que não tem muitas? Aí é uma coisa muito interessante de mercado, exclusivamente por questão de mercado. Porque como os preços dos imóveis subiram tanto, É verdade. principalmente nos últimos 3, 4 anos, que o que acontece? A pessoa fala assim, puxa vida, se eu rescindir este contrato e receber de volta a parte que eu paguei, mesmo que tenha juros, correção monetária, até uma multa, eu não vou conseguir comprar um novo. Então, está valendo mais, já né? está valendo mais, está custando mais do que o meu contrato que eu tenho. Então, é muito interessante essa situação. Por conta da valorização de mercado, o adquirente acaba, vamos dizer assim, assumindo esse prejuízo de receber o imóvel atrasado, daqui um ano e meio depois da data inicialmente prevista, ele aceita esse prejuízo e fala, bom, eu fico com isso por quê? Porque eu ainda assim vai é uma ter vantagem, lucro. é uma vantagem para mim em termos patrimonial. Exatamente. Eu acredito que é isso mesmo, as coisas acontecem dessa forma. É dinâmica, né? É Dinâmica do Mas mercado. como ele diz, é muito pouco, são muito poucas essas situações. Não é? Por quê? Porque me parece que o governo pretendeu, com esta abertura, não é, que os incorporadores praticassem cada ato com muita responsabilidade. E se por acaso ocorrer uma negligência, não é, aí então eles também parece que serão punidos, não é? Não sei. Eu acho até que nesse sentido. Perfeito, Lécio. Eu acho até que vale a pena fazer uma ressalva, um esclarecimento de que o nosso mercado imobiliário é um mercado bastante controlado. É um mercado bastante responsável. O mercado produtor, você vê, nós temos uma lei que é de 1964, que é a Lei 4591, que trata exatamente de condomínio e incorporações. Essa lei regra e impõe ao incorporador uma série de obrigações que essas obrigações dão ao consumidor final uma boa garantia do que ele está adquirindo. Então, é uma lei, é um mercado bem regrado, todos os documentos do incorporador, de certidões negativas e tal, tem que estar registrados no cartório de registro de imóveis, o projeto tem que estar aprovado, enfim, tem uma regulamentação bastante interessante e que dá essa tranquilidade para o consumidor e que não bastasse, ainda tem o Código de Defesa do Consumidor para dar essa proteção também ao consumidor. E esse é forte. E é bem forte e bem acolhido pelo nosso judiciário. Então, de modo que o mercado, ainda que tenhamos esse tipo de problema com relação ao atraso e as indenizações, mas ainda assim nós temos um sistema jurídico, nós temos normas que garantem ao consumidor uma boa proteção. E mesmo assim, mesmo que tenham atrasos de obras, também em relação ao número de unidades que são entregues, também é um percentual relativamente baixo. Muito bem. Quer que fale mais alguma pergunta? Marcelo, e como é que ficou aqueles casos emblemáticos da Encol, que era aquele caso que foi, acho que não teve a aplicabilidade da lei de condomínio, de incorporação, e teve um grande escândalo que foi o caso da Encol. Como é que ficou esse caso? Isso, então, bastante interessante. O que aconteceu nessa situação? O número que nós temos foi que 42 mil famílias ficaram desatendidas com relação à Encol. E o grande problema lá foi o seguinte, um pouquinho
não diria até que seja tão pouquinho, mas uma boa dose do problema que acabou sendo experimentado por essas pessoas foi a antecipação dos valores. A Encol, ela chamou os seus compromissados compradores e deu desconto para que elas antecipassem o pagamento. Então as pessoas anteciparam um pagamento e tiveram um termo de quitação, só que a Encol não executou as obras e faliu. Com essa falência, o dinheiro antecipado, o que aconteceu? Não tinha obra realizada, as pessoas ficaram a ver navios. Aí qual foi a solução jurídica que aconteceu? Com autorização da massa, com autorização do juízo que processou a falência da Encol. E, portanto, administra a massa falida da Encol. Com essa autorização foram criadas as associações de moradores dos adquirentes de cada um desses empreendimentos. Então, cada empreendimento teve uma associação montada e essa associação funcionou como se fosse uma pequena incorporadora e ela acabou dando efetividade ao empreendimento. E houve uma resposta boa, então? Houve uma boa resposta, tanto que a grande maioria dos empreendimentos acabaram sendo concluídos. Bem verdade que com preço maior. Porque a pessoa que, por exemplo, entendeu que tinha quitado, na verdade, ela teve que contribuir um pouco mais para poder efetivar a construção desse empreendimento. Muito bem, eu tenho aqui mais algumas perguntas a fazer e eu encontro uma aqui da seguinte forma. Nas situações consolidadas, a desapropriação é um instituto jurídico que o Estado dispõe para regularizar a situação fundiária? Então, a desapropriação, antes de mais nada, ela é um instrumento jurídico autorizado. Eu queria então agregar também a essa pergunta mais uma, que assim seria, a resposta seria una. E o uso da força está correto? Ok, muito bem. Então, e a desapropriação então é um instrumento jurídico previsto na nossa Constituição, porque a Constituição ela garante a propriedade privada, sim, mas ela garante uma propriedade privada que, de acordo com o artigo 182, tem que cumprir a sua função social. Muito bem. Mas garante, a Constituição garante ao Estado o poder de desapropriar, quer dizer, tirar a propriedade de uma pessoa, desde que seja exatamente para dar um interesse, diante do seu interesse social ou utilidade pública. Nesse sentido, o Estado pode desapropriar, em desapropriando tem que indenizar o seu proprietário de acordo com uma avaliação que será feita em juízo. O fato é o seguinte, o que dá um pouco de medo é você desapropriar para fazer uma política decorrente de pressões políticas, como nós tínhamos falado antes, a questão das invasões ocasionais. Então, invade-se uma grande área e fala, agora o Estado desapropria e tudo bem, e a gente fica aqui dentro. Então, quer dizer, ainda que a desapropriação seja um instrumento interessante, viável para se fazer política habitacional, ele não pode ser confundido com um instrumento para atender pressões específicas, individualizadas e de interesses próprios. Então, dentro de um controle, um controle sistemático, o poder público pode e deve se usar da desapropriação para poder fazer política habitacional. Inclusive, o uso da força está correto. Inclusive porque se tiver que tirar alguém do local, sempre assistido porque é uma determinação legal. Determinação legal judicial. Muito bem. Bem, eu estou para encerrar o programa, lamentavelmente. Eu peço aqui ao nosso querido amigo, doutor Thomas Dahl, que quer fazer alguma consideração a respeito. Para mim, doutor Laércio, é uma honra sempre estar aqui com o senhor discutindo as questões jurídicas, passando as informações para o telespectador, e também é uma honra estar com o doutor Marcelo, que é o nosso presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB. Muito bem, a honra é minha em estar junto com você, Lau, porque você tem colaborado bastante, inclusive convidado algumas eminentes personalidades para conversarmos com o telespectador. As suas considerações finais, doutor. Bom, eu agradeço ao Thomas por ter nos aproximado. Exato. Agradeço pela presença de compartilhar aqui a mesa e, sem dúvida alguma, um agradecimento especial para o senhor, doutor Laércio, por abrir esse espaço para a OAB, para a nossa Comissão de Direito Urbanístico e para mim poder
para podermos aqui conversar um pouco sobre o direito imobiliário. Muito bem, Muito doutor obrigado. Marcelo, eu quero dizer o seguinte, que a honra é nossa e Direito e Justiça em Foco agradece muito a sua presença esclarecedora. Tenho certeza que o telespectador aproveitou bastante a nossa conversa, principalmente as suas declarações, as suas informações a respeito de um assunto tão importante, tão conturbado às vezes, que a sociedade não entende. Mas eu agradeço muito. Por isso, muito obrigado.